Amém. Olhe para a sua Bíblia, se você não trouxe, está aqui no telão, lendo Almeida Revista e Corrigida, é a Bíblia que eu estou lendo inteira, agora nessa versão, vou usar muito dessa versão. Diz o texto: e foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. Repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos. Levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Diga um amém, diga. Amém. Vamos orar. Ore por mim, por favor. Ore para que Deus possa falar e ore por mim. Me ajuda. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós aqui. Nós hoje confessamos uma necessidade muito grande da Tua presença, do Teu toque, do Teu mover, do Teu agir. Senhor, hoje nós estamos aqui dizendo: precisamos muito do Senhor na nossa vida, muito, muito mesmo. Vem sobre nós. Não foi uma semana fácil, não está sendo, mas nós estamos esperando no Senhor, olhando para o Senhor, estamos no Senhor. Senhor, pedimos mesmo que haja uma força do Senhor na nossa vida, haja uma restauração, haja um mover do Senhor na nossa vida. Toma-nos agora em palavra, fala conosco, apesar de mim mesmo aqui, Senhor, fala com a igreja, fala, Senhor, Tu podes, não há impossíveis para Ti, em nome de Jesus Cristo, amém. Diga para alguém que Deus quer falar com ela. Diga. Amém. Na semana passada, eu falei alguma coisa aqui sobre a maneira de Deus fazer, falando que esse fazer de Deus começou há muito tempo já. Não começou agora, né? Que Deus já está trabalhando antes mesmo do nosso problema ser realidade, que Deus já estava agindo, Deus já tinha planos de socorro, de livramento, de escape, muito antes até mesmo de nós pedirmos, tanto que a Bíblia diz: antes que haja uma só palavra na nossa boca, Ele já sabe. O Salmo 139 fala dessa maravilha quando diz que de longe sabes os meus pensamentos. E eu usei um exemplo que eu achei muito forte nesse caso para explicar isso, esse trabalhar de Deus. A história de Moisés, que nasce numa época em que as parteiras que estavam ali com as mulheres tiravam a criança e, se fosse do sexo masculino, matava na hora, né? E aí nasce um menino ali e diz que a parteira achou ele lindo.
né? E não o matou. E esse menino é colocado num cesto à beira, na margem de um rio, onde exatamente ali a filha do faraó estava. E diz a Bíblia, está escrito lá na Bíblia, que ela sabia que era filho de hebreu, ela deveria matar, e ela não matou, e ela criou como filho no palácio, e ele vem a se tornar o libertador de todo o povo. Então eu usei essa história e outras histórias para falar desse trabalhar de Deus, que precisa provocar em nós esse tipo de fé, não uma fé cega baseada no que os outros falam, mas uma fé numa certeza de que agora mesmo, enquanto eu estou aqui, Deus está fazendo algo que Ele já começou faz tempo. Uma fé que me leva a perceber Deus trabalhando. Não é uma fé assim que eu não sei como, mas eu sei e eu sinto, e eu tenho impressões dentro de mim, e algo fala dentro de mim, me move desse jeito, que Deus agora está trabalhando, né? Abraão, quando vai levar o filho dele, lá em Hebreus, olha, nós estamos lá em Hebreus, quem escreve a carta aos Hebreus, fala daquele momento de Abraão, dizendo assim, que Abraão, naquele momento que ele estava prestes a sacrificar o filho, diz lá em Hebreus assim, que a fé dele, o jeito que ele cria, a maneira como ele estava ali, ele cria que Deus era poderoso até para trazer de volta o filho se ele morresse. Aí você fala, pastor, que fé é essa? Não, ele foi percebendo, Deus está fazendo algo, Deus está fazendo algo. Tanto que na caminhada ele fala para o pessoal que está trabalhando com ele, ele fala, fiquem aqui, eu e o menino vamos ali, mas eu e o menino nós vamos voltar. Por quê? Porque tem alguma coisa aqui, Deus está fazendo algo. Você crê nisso? Palavra de hoje, vamos lá. Perceba o que Deus está fazendo. A palavra perceber, e se você puder anotar agora aí, vai te ajudar bastante. A palavra perceber quer dizer tomar consciência por meio de sentidos. Olhe bem para cá, essa é a nossa fé. Nós temos essa consciência através de sentidos que Deus agora está trabalhando. Quer ver? É como se você fizesse assim, ó. Ele está falando. Não é um dos sentidos? Pela fé eu toco. Pela fé eu sinto esse. Quem pode dizer um amém? Então esse perceber através dos sentidos, e diz também que perceber é captar com a inteligência. Tem alguma coisa agora que Deus está fazendo. Por isso, elevo os meus olhos para os montes, porque eu sei que um socorro virá, né? Captar, perceber no dia a dia, perceber em lugares que Deus está, né? A palavra perceber fala de compreender, fala de notar, fala de conhecer por intuição, fala de perspicácia e fala de algo que talvez nós erramos por muito tempo. Que o Luva de Pedreiro gritava, né? Eu não sei se ainda grita tal, receba! E nós até mesmo pela fé falamos, recebe sua cura. Receber, a palavra fala de perceber. Perceba que Deus está te curando. Então receba. Perceba que Deus está te socorrendo. Receba. Perceba que Ele está aqui. Receba. Mas você tem que perceber, não é cego, não é porque eu estou gritando aqui, eu não posso vir aqui, talvez você fale assim, nossa, se o pastor estiver cheio de unção, cheio de fogo, ele gritar lá, receba, a igreja cai. Não, eu não quero que você caia, eu só quero que você perceba, Ele está aqui, e Ele está fazendo algo, amém ou não? Eu queria estudar então, essa onisciência de Deus, esse saber tudo de Deus, antes mesmo de ser realidade, porque Deus sabe o que foi,
o que está sendo e o que será. E Ele está trabalhando o começo, o meio e vai trabalhar o final. Você crê nisso? Entenda e perceba. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas que o início delas. Porque Ele está fazendo algo. Fazendo algo. Fui eu? Acho que fui eu. Ok. Eu quero ler algumas histórias com vocês. E a intenção dessas histórias que eu vou ler agora com vocês aqui é te levar a perceber, tá bom? A ideia é essa, você agora começar a captar, até mesmo por leituras bíblicas ou quando você ouvir, perceba onde é que está tudo isso, onde é que isso começou, perceba que há uma ação. Gente, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos ter uma mente sã para começar a enxergar, começar a captar, começar a sentir. Deus está fazendo algo. Me ajuda, por favor, fala para alguém assim: Deus está fazendo algo na sua vida. A parte do ministério pastoral difícil, tentar explicar para você assim, aonde que dói, aonde que assim, eu sinto muito mesmo, é você perceber que Deus está fazendo algo na vida de uma pessoa. Dá para notar que Deus começou a trabalhar algo com ela, dá para notar que Deus está falando com ela, dá para notar que já há ali a provocação de um milagre ali, mas aí você percebe que a pessoa, ela não está ligada, ela não está, sabe, não tem sentidos para ouvir que Deus está falando. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça, por favor. Perceba, sinta, recebe. E aí a pessoa totalmente desligada, e ela vem para um culto, Deus fala, Deus toca, e aí ela não está percebendo que é um trabalhar, que é um processo, que isso vai ter um final maravilhoso, surpreendente, porque Ele quer fazer coisas extraordinárias. Aí a pessoa não percebe, e ela está desligada, e ela vai afastando, e ela não vê e ela se torna um empecilho para aquilo que Deus começou a fazer, e ela aborta um processo lindo, um chamado. Ela aborta, ela mesma se torna um empecilho para aquilo que Deus queria fazer. 3 histórias eu quero contar para vocês, para que você, hoje de manhã eu falei aqui, tinha um programinha na televisão, gente, eu não lembro, mas é coisa antiga demais. Se você não souber, não se manifesta não, tá bom? Que é muito antigo. Eu acho que era no final do programinha, aparecia uma imagem e você tinha que achar o Oli. Olha, tem gente que sabe que a mãe não quer se manifestar com medo, porque eu falei que é muito antigo. Você olhava para a imagem e tentava achar. A ideia aqui, eu vou contar a história para que você enxergue onde é que Deus começou a agir. Ok? Primeira história, vamos lá. A pesca milagrosa. Primeira história, você deve lembrar. Né? Você deve lembrar do quê? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Uau! Você deve lembrar que a rede quase rasgou, o barco quase virou, os outros barquinhos vieram. Uau! Mas não é isso. O milagre não começou aí. Ok? Lucas capítulo 5, estuda comigo, preste bem atenção aqui. Lucas capítulo 5, versículo 3, diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Agora olhe para cá. Jesus está pregando. Não tem nada a ver com a pescaria foi de noite, deu tudo errado, a pescaria foi horrorosa. E Jesus está pregando, só que vai chegando gente. E quem vai chegando lá atrás está assim, ó. E aí Jesus vê que a pessoa não está enxergando, afasta, para que quem está lá atrás enxergue, quase falando: vocês estão enxergando? Aí ele continuava, e ele, o dia inteiro, contando parábolas, histórias. Só que foi chegando gente que não estava enxergando, e ele ia afastando, e ele pisou na água. Quando ele chegou na água, exatamente naquela hora, naquele momento ali, que ele está lá ensinando as pessoas, chega Pedro com um barco, sem nenhum peixe, um fracasso total. E ele estava parando ali para fazer algo, lavar a rede. Nesse momento, Jesus vai e sobe no barco dele.
Imagina, irritado, cansado, desanimado, sem nenhuma pesca, sobe um homem no barco e começa a falar de cima do seu barco. Do nada, está falando, vira para Pedro e fala assim: joga a rede do outro lado. Isso foi uma ofensa. Para um pescador, isso foi uma ofensa. A vontade de Pedro era falar assim: desculpa, o senhor já invadiu meu barco. E no meu barco o senhor está querendo me ensinar a pescar? Passei a noite inteira, não pesquei nada. Mas aí Pedro, talvez, se não foi ele, alguém deve ter dito: Pedro, tem algo aí. Tem alguma coisa acontecendo, Pedro. E aí Pedro dá aquela resposta que você sabe. Falou: olha, já que é assim, porque você está falando, eu vou jogar a rede. E aí quando jogou a rede, diz que foi uma coisa tão sobrenatural, que a rede quase virou o barco, porque os peixes puxavam. O que significa barco aqui? Significa história. O barco aqui significa uma história que não deu certo, uma história de fracasso, uma história de cansaço, uma história ruim, uma história, deu ruim. Agora olhe para mim, ele quer entrar na história. E se ele entrar na história, ele muda tudo. Você tem que perceber isso. Talvez você veio buscar um milagre, e ele quer entrar na sua história, e você não está percebendo. Você imagina uma igreja correr atrás de milagres, sendo que Jesus quer entrar na história, quer entrar no barco, Ele quer mudar tudo, Ele quer... Tanto que quando termina isso, que eles puxam os peixes, Jesus fala: a partir de agora, você não é mais pescador, a partir de agora você vai pescar homens. Muda tudo. Então eu queria começar falando com você desse milagre que começa quando você dá o barco, quando você deixa ele entrar no seu barco. Você pode dizer amém? Outra história, vamos lá. A água que se transformou em vinho. Você deve conhecer essa história, né? Quando Maria diz: fazei tudo que ele mandar e tal, e a água se transforma em vinho, o melhor vinho, né? Mas eu vou contar onde começa o milagre. Perceba onde Deus está fazendo algo. João capítulo 2, versículo de 1 a 3 diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Eu vou pedir agora que você olhe bem para mim, eu vou tentar ilustrar isso aqui para você entender. Se eu sou o noivo, acabou a festa, todo mundo foi embora, eu chamaria todo mundo que trabalhou na festa. Faz favor, vem cá. Eu quero saber de todos os detalhes. Me contem o que aconteceu hoje aqui. Eu quero saber. Agora imagina eu contando. Até agora nós estamos sem entender. Mas começou assim. Tinha uma mulher aqui na festa, acho que o nome dela é Maria, e ela notou que estava acabando o vinho, e ela foi falar com outro homem, falou com um homem lá, o nome dele é Jesus, e falou para ele assim: está acabando o vinho da festa, e falou para ele, na nossa frente, falou para nós: façam tudo o que ele mandar. E nós ficamos olhando. Agora o incrível, estou contando para o noivo, incrível, o homem estava ali diante da gente. Sabe o que tinha ali parado? Como se, sei lá, parece que foi deixado ali 6 talhas prontinho ali. O homem olhou, estava ali pronto e falou: encham de água as talhas. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo, colocamos água. Agora,
Como essa água se transformou em vinho, nós não sabemos. Quase que eu faço igual a Simone. Você está entendendo que Deus sempre vai usar pessoas na sua vida para provocar um milagre? Falou, olha, aquela mulher foi algo assim, o que ela falou, o que ela percebeu, como a água se transformou em vinho, até agora a gente não sabe, mas foi assim que aconteceu. Você pode dizer um amém? Mais uma história? Vamos lá. Eu estou só querendo levar você para perceber, depois eu volto no texto, para ministrar então para você. Perceba o que Deus está fazendo, perceba, sinta isso, tenha impressões. Alguém que está aqui tem coragem para dizer, Deus já falou com você alguma vez? Muito claro, não tem dúvida? Alguém que está aqui e não tem vergonha de dizer, já sentiu a presença de Deus num lugar? A nossa fé é desse jeito. Perceba isso, sinta o cheiro da presença, sinta o bom perfume, Ele está aqui fazendo algo, né? Ele está trabalhando. Você vem aqui e não consegue ter certeza, Ele trouxe você aqui. Você está aqui e não consegue perceber, tem algo que Ele começou a fazer faz tempo. A história da samaritana, do poço, da água, e eu vou falar sobre quando ele pede algo, quando ele pede alguma coisa. João capítulo 4, versículo 7 e o 10. Veio uma mulher de Samaria tirar água, perceba onde é que ele começou a fazer algo, perceba. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa é a única história que ele explica o que de fato está acontecendo ali. Nas outras histórias, nós precisávamos perceber. Nessa história, ele explica para ela. Como ela não está percebendo, e há uma situação ali tão contraditória, tão difícil, porque ela mesma fala assim, o Senhor está me pedindo? E ele fala, estou. Ele falou, mas como pode o Senhor me pedir se o Senhor nem fala comigo? Porque os judeus não falam com o samaritano. Razão porque ele explica para ela. Ele explica aquilo que seria muito difícil perceber, por causa dessa situação que havia, ele explica para ela. Então ele fala para ela, deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Se você soubesse quem sou eu, se você soubesse por que eu estou aqui, se você soubesse que eu vim aqui só para estar contigo, se você soubesse o que eu tenho para te dar, se você percebesse, você me pediria. E eu daria para você o que só eu posso dar. E o que eu vou te dar, nunca mais você vai precisar de algo de novo. Você pode dizer amém? Você consegue perceber isso? Como assim? Mas que história é essa? Mas eu vim aqui para ter esse encontro. Eu vim aqui porque eu só preciso que você perceba. Sou eu que estou aqui falando com você. Sou eu que estou trabalhando, sou eu que estou fazendo algo, sou eu. E se você perceber isso, você que me pediria algo, e eu te daria o que só eu tenho para dar. Ok. Agora eu vou lá no texto, Marcos, o texto que eu li, multiplicação de 5 pães e 2 peixes, e agora eu vou explicar para você. Perceba, sinta como você vai fazer isso, como você vai perceber, como você vai entender que Deus está agindo. Na semana passada eu contei que Deus pede algo e você precisa ter sensível para entender esse pedido de Deus. Deixa eu te falar algo aqui. Deus não precisa de nada que você possa dar para Ele.
Cuidado, porque você pode achar que Deus está precisando. Não, Deus não precisa de nada do que você possa dar, mas Ele está pedindo algo para você. Dê, porque Ele tem um plano maior. Na semana passada eu contei aqui rapidamente, assim por cima, que nós tínhamos o sonho do recanto, e nós queríamos o recanto carisma, e nós queríamos tanto adquirir algo para nós queríamos tanto ter algo para nós, termos um momento para nós, um lugar para nós, e no entanto nós tínhamos aqui uma igreja montada para retiro, e Deus nos pediu essa igreja, nos pediu os microfones, nos pediu o púlpito, nos pediu as cadeiras, nos pediu o som, e nós demos. Ele precisa disso? Não. É porque na hora que nós entregamos, Ele nos deu o recanto. Um dia eu estava com a Eloíde, nós estávamos numa convenção ali em São Paulo, no Clube Sírio, e recém-casados, e a Eloíde que cuida do dinheiro em casa, eu não lido com dinheiro, e nós estávamos ouvindo uma palavra lá, e eu notei que a Eloíde abriu a carteira e pegou cheque. Gente, cheque é um negócio que tinha antigamente. E ela pegou o cheque, e eu estou com um olho no pregador e um olho nela. E ela começou a preencher o cheque. Quando eu vi o valor, deu uma tremedeira em mim, gente, assim, mas você imagina, naquele lugar eu tinha que ser crente. Se eu não fosse crente em nenhum outro lugar, naquele lugar eu tinha que ser crente. E eu estou olhando assim o valor, sim, olhando o pregador, olhando o valor, e vendo a Eloíde preencher, assinar, dobrar o cheque. E eu, vontade de repreender aquilo. Não, é que você não, dá até sua dor, você olha assim, que isso, né? Mas Deus falou com ela. Deus falou com ela. Só não falou comigo. E eu vi ela fazer aquilo, e eu querendo ser crente, gente, na hora, e ela então dobrou o cheque, pegou na minha mão, e eu segurava a mão, tremia, esquentou minha mão, por causa do valor, e ela começou a orar, e eu com o olho meio que aberto, fechado, orando, e ela então entregou aquele valor que Deus falou com ela. Naquela semana, ela ganhou muitas vezes mais do que aquele valor. E não foi só aquela semana, todos os outros meses ela ganhou, por causa do aumento substancial que ela teve no salário dela. Aí eu digo para você, Deus precisava daquilo? Não. É que Ele começou a fazer um milagre, perceba isso. Tem alguém aqui? Perceba que Deus está te pedindo algo. Deus está pedindo mais tempo contigo. É um milagre que Ele quer fazer na sua vida. Deus está pedindo uma obediência para você. Diga sim, Senhor. Deus está pedindo um trabalho seu, um serviço seu, um envolvimento seu. Entrega para Ele. É um milagre que Ele começou e Ele vai terminar. Amém? Volto no texto, agora eu estou só no texto, e eu vou ministrar aqui e nós vamos terminar. Como perceber que Deus está fazendo algo? Nós temos uma mania, gente, é errado isso, que a gente pensa o seguinte: se eu orar agora, e alguém falou isso, e a gente, de certa forma, quer acreditar assim, que se eu orar, eu vou mover a mão de Deus, e que, como se assim, que Deus tivesse parado, e agora, a hora que eu orar, e se eu orar forte, e se eu bater o pé, e se eu gritar, e se eu falar forte, intenso, em nome de Jesus, que Deus na hora fala, tá, já vou fazer. Parece que é assim. Não, Deus já está trabalhando faz tempo. Alguém acredita nisso? Antes que você fale, Ele já está, Ele sabe. Antes de você pedir, Ele sabe. Mas nós temos essa ideia. Nós temos essa ideia do imediato, agora. Não, Deus já começou. Ele só está esperando o barco seu chegar. A hora que o seu barco chegar, Ele vai subir. E a hora que Ele subir, o milagre vai se completar. É isso. Ele só quer que você perceba que é Ele que está te pedindo água. É Ele que está pedindo alguma coisa para você. A nossa fé, ela tem que ser essa fé que percebe Deus agindo. Alguém acredita nisso?
Você consegue olhar para situações da sua vida e falar assim: mas Deus está fazendo algo, mesmo que seja totalmente contrário, mesmo que você olhe assim, mas está tudo contrário. Mas Deus não se move, irmãos, por vista, Deus não se move pelo favorável, Deus não se move dessa maneira, Ele já está trabalhando. Por isso que o vento vai passar, né? Ok, vamos lá no texto, e de lá eu vou extrair aqui a primeira coisa que eu quero falar para você, dessa multiplicação de pães e peixes, desse milagre extraordinário que a gente fala diversas vezes, conta onde é que ele começa, onde é que Deus está trabalhando esse milagre, e é muito importante, você tem que entender essa parte aqui. A primeira parte que eu quero falar para você é: Ele quer nos ensinar. Fala para alguém do lado, se Ele quer te ensinar algo. Fale, por favor, eu não conheço, pastor, as pessoas, mas fala para alguém, Ele quer te ensinar algo. E é aqui onde nós perdemos muito, e diz a Bíblia, nós somos destruídos por falta de conhecimento. Ele quer nos ensinar. E olha aqui, por favor, recebe o que eu vou te falar agora. E talvez, se nós aprendermos mesmo com Ele na fonte, se nós recebermos essa palavra e aprendermos, talvez nem vamos precisar de milagre, porque Ele vai nos ensinar ao levantar e ao deitar, a conduzir a nossa vida. Ele diz para Josué: se você aprender isso, então tu farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás em todas as coisas. Estou explicando por que muitas vezes, irmãos, a igreja está lotada de gente precisando de milagre, milagre para pagar, milagre para resolver, milagre, quando na realidade faz tempo que Ele está querendo te ensinar algo, querendo te ensinar a viver melhor. E diz o texto: e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse povo, preste atenção que isso aqui é importante. Esse povo passou o dia inteiro no deserto, o dia inteiro. E ele contava histórias, são parábolas. Ele contava uma, entrava na outra, ia falando, e ele está ali. Para quem está ali ouvindo, era algo assim extraordinário. Tanto que quem ouviu disse assim: ele fala com tanta sabedoria. Agora imagina você ficar o dia inteiro num deserto, num sol, sem comer, sem nada, ouvindo. Gente, tem igreja que ela não quer saber de outra coisa, quer um milagre. O povo quer milagre, tanto que cantar. Tem gente que acha que a maior bobeira do mundo é cantar. Para que ter louvor, gente? Vamos direto para o assunto. E quando o pastor fala, pastor, não fala muito não, vai direto ali para aquela hora. Sabe aquela hora que o fogo desce e o milagre acontece? Dá unção, pastor. Joga o óleo. Você ri, né? Mas Ele quer te ensinar algo tremendo. Ele quer abrir os teus olhos. Ele quer que você aprenda que o que Ele começou, Ele vai terminar. Que Ele é fiel sobre a sua vida. Que Ele é Deus Todo-Poderoso. Aprenda isso. Agora olhe para mim. Você imagina que tem gente que não aguentou. Tem gente que não aguenta uma hora aqui de culto, uma hora e pouco. Não aguenta, a pessoa não aguenta, vai embora. Aí a pessoa não aguentou, o sol escaldante, deserto, foi embora. E o povo ficou lá. Multiplicou pães, comeram pão, gente, mas comeram pão, comeram peixe. Sobrou 12 cestos, comeram e tal, e depois de comer muito, foram embora. Aí estão indo embora, encontram com quem já tinha ido embora antes. E quem foi embora antes falou: gente, como é que vocês aguentaram? Como é que vocês fizeram para comer? Olha agora. Foi assim. Nós estávamos lá, o mercadinho já tinha fechado, os discípulos não tinham R$1. Jesus ainda perguntou, estava todo mundo duro. Não tinha grana, não tinha nada. Apareceu um menininho com 5 pães e 2 peixinhos. Imagina quem está ouvindo. Foi daí. Olha o que a Bíblia diz: o que é isso para tanta gente?
Para quem não sabe, o texto está escrito lá, diz assim: aproximadamente 5.000 homens, fora, não tem como contar, quando você põe mulher, aí já, quando você põe criança, então, não tem como contar. Aí eles falaram assim: mas nós comemos, porque ele pegou os pães, deu graça, entregou para os discípulos, e não parou, pão para tudo quanto é lado, e depois pegou o peixe, 2 peixes, partiu 2 peixes, nós comemos peixe, sem pescar, começou a brotar peixe, 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 peixe. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 2, eu vou ler o 2, o capítulo 2, o 6, o 9 e o 10, preste muita atenção nisso, aonde que você tem que começar a perceber o milagre, é quando Deus está te ensinando algo, Ele está ensinando algo, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, então entenderás justiça, juízo e equidade, e todas as boas veredas, boas, não é caminho torto, não é caminho errado, boas veredas, você vai entender, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave a sua alma. Preste atenção, Deus quer te ensinar. A nossa fé não é cega, é uma fé de entendimento, pois eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei, eu entendo isso. Você pode dizer um amém? Vamos lá. Outra coisa, a nos ensinar a perceber. Olha aqui para mim, ó. A ideia é isso aqui, ó. Captar, sentir. Ele está fazendo algo. Você tem que ter essa mente ampliada para olhar para o meio de uma situação. É por isso que quando Deus vai ministrar algo que nos inquieta, nós estamos ansiosos, preocupados, nós não conseguimos. E Ele fala: olha para os lírios do campo, perceba algo. Perceba. E aí Ele fala: olha para as aves do céu. E aí Ele tenta explicar: olha, elas não plantam, elas não colhem, mas eu estou cuidando. Perceba, é assim que eu estou trabalhando com a sua vida. Então aquieta a tua alma. Perceba. Ele vai falar para Abraão está numa situação tão assim que a mulher dele ri, ele mesmo fala: mas olha o meu estado. E aí Deus, para fazer ele perceber, fala para ele: olha para as estrelas, olha como é que é aquilo, e conta se você consegue. Eu chamo pelo nome. Percebe que eu sei o que eu estou fazendo. Amém? Outra coisa, para nos ajudar a perceber, mesmo que você acorde aí num dia aí, e gente, essa semana foi difícil. Essa semana a gente começa na segunda rindo e na quinta chorando. Mas é assim, mas aí você vai perceber que Deus continua. Deus está aqui, Deus está cuidando, Deus está tratando. Aí você ouve algo que teu coração vai no chão. Perceba, Deus vai fazer algo. Quem pode dizer amém? Deus vai fazer, né? Aí vem alguém e bate no seu carro e foge. Aí você fala: pastor, não tem como perceber que Deus está fazendo. Mas Deus vai nos socorrer. Você crê nisso? Amém. Então vamos lá, outra coisa. Ele quer provar você. Fala para alguém isso. Deus quer provar você. Essa é a razão porque o milagre demora mais. Porque de alguma forma Ele está provando o teu coração.
De alguma forma, gente, olha aqui. Às vezes a resposta é não. Olha aqui para mim, por favor. É não, mas olhe para mim. É a primeira. Se o teu coração for fiel, vem a segunda resposta. Quem sabe do que eu estou falando? O não é um baque tão forte, parece que você perde até o chão. Mas quem permanece e espera e crê e sabe que tem a segunda resposta. Às vezes a porta fecha na cara, assim, ó, pá. Está só provando o teu coração. Como é que teu coração reage? Como é que você fica diante disso? Porque olhe para mim, existe a segunda porta. E quando essa primeira que fecha, se ela encontra um coração fiel que sabe esperar em Deus, a segunda porta é melhor que a primeira. Alguém já viveu isso aqui? Sabe desse testemunho? De algo que foi um não e você chorou, e quando você foi ver, veio um sim muito maior, um sim extraordinário, porque a vontade de Deus para a tua vida sempre é boa e agradável. E está provando. Ele está olhando para o teu coração. E aí Jesus vira para os discípulos, e fala assim: deem vocês de comer para eles. Gente, não houve um amém. Ninguém deles falou amém. Foi um silêncio. Depois do silêncio, alguém falou assim: o Senhor quer que a gente arrume 200 dinheiros e a gente ache pão e a gente compre e dê para eles. Não tem como. Mas olha só, se tu podes crer, tudo é possível. Ele está provando você. Você crê nisso? Essa história que eu vou ler para você, aí você vai começar a perceber que há um milagre, mas há uma prova, é só isso. Por isso que nós aqui na igreja, nós temos um hábito, nós aprendemos dessa forma, nesse provar de Deus, antes que termine essa reunião, antes que o Senhor libere o milagre, e Ele vai liberar. Antes que algo extraordinário aconteça, está seco, o culto vai começar ainda, nossa, e o louvor, nós já estamos sendo provados. Por isso diz a Bíblia que nós temos que entrar por suas portas com louvor, com ações de graças, entrar nos seus átrios cantando, celebrando, porque eu estou sendo provado. Ele está olhando para mim e Ele quer achar em mim um adorador, mesmo com tudo que eu estou passando, mesmo com toda a palavra, mesmo com toda a notícia, mesmo com tudo. Ele está provando o meu coração. Mateus 15, 26, 28, e ele então, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu sei que agora, depois de eu ter falado, você consegue perceber a prova, mas é uma prova dura, porque você ouve o não, mas a pessoa não vai embora, porque eu vou esperar o tempo certo de Deus, o kairós de Deus para a minha vida. Eu vou esperar a outra resposta, porque a outra será favorável. Eu vou esperar o tempo de Deus. Aquela mulher, ela fala para ele algo que responde à prova. Sim, sim. Mas os cachorros pegam migalhas. Agora olhe para mim. Se a migalha foi a cura da filha dela, a libertação da filha dela, imagina a bênção. Se a migalha que caiu da mesa ali,
Enquanto os discípulos, foi a cura da filha, imagina a bênção que ele tem para a sua vida. É surpreendente. Mas olha para mim, ele está provando teu coração. Ele está te provando. Outra coisa, fala para alguém que está do teu lado aí, se organize. Engraçado, né? As outras, mas o pessoal falou, já riu, porque sabe que tem que organizar, né? Tem uns que devem estar falando assim, Jeová pegou você hoje. Já tem aqueles crentes, fala a Deus, né? Se organiza. Olhe para cá. Eu falei para vocês 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Gente, era uma coisa assim, surreal, assim, quantidade de gente. Os discípulos devem ter olhado aquilo e falado assim, aonde nós vamos comprar pão para tudo isso? Porque era muita gente. Aí Jesus faz algo, e eu queria dizer para você que Deus não abençoa rolo. Deus não abençoa coisa errada, mal organizada. Deus não abençoa. Nós temos uma mania e nós achamos que nós movemos Deus. Nós fazemos tudo errado e levantamos as mãos e achamos que Deus vai bater o carimbo dele do céu aprovado. Fazemos até jejum para Deus aprovar o que está errado. Eu vou dar uma notícia para você: Deus não abençoa. Deus pode ter misericórdia, mas não viva assim, que você vai cair do cavalo uma hora. Quem ouviu o que eu disse? Se organiza. Olhe para mim. Deus começou um milagre na sua vida. Põe tudo na ponta do lápis. Põe sua vida em ordem, seu tempo em ordem. Que bagunça, que não sabe, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, os seus dias são atrapalhados. Deus está fazendo algo tremendo na sua vida. Deus tem um propósito com a sua vida. Organiza a sua casa, põe em ordem a sua casa. Quantos aqui querem ver seus filhos prosperarem, ser abençoados? Os filhos não têm ordem. Gente, como muda a cara. Põe em ordem seus filhos, põe em ordem sua casa, e você vai ver um prosperar, você vai ver os milagres acontecendo. Põe em ordem. Aí Jesus pegou e falou assim: gente, vamos lá, grupos, é muita gente, grupo de 50, grupo de 100, vamos lá gente, vamos lá, rapidinho aqui, vai, me ajuda aqui, vamos lá, vai. 5.000 homens em grupo de 50, são quantos grupos? Nossa, estava assim, 97, 98, 99. E tem gente com a calculadora do celular, olha para você ver. Ok, 100 grupos. Imagina quanta gente, 100 grupos. Mas na hora que organizou isso, ele pegou 5 pães, 2 peixinhos, partiu e deu para todo mundo comer. E foi tão organizado que sobraram 12 cestos cheios. Recebe o que eu vou te falar. Quando você organizar, vai sobrar. Acredita nisso? O que eu vou te contar agora é um sonho que uma pessoa teve e me contou. Tudo é sonho. O que eu vou te contar aqui é um sonho. No sonho, essa pessoa pediu um sapato para Deus. Estava sem sapato. Eu acho que de tanto pensar em sapato, sonhou com sapato e falou com Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso de um sapato. Eu não tenho, não é mulher não, é homem. Que a mulher com certeza teria o sapato, ela queria outro. Estou falando homem, não tinha o sapato. E no sonho, falou com Deus: Senhor, me dá um sapato, eu preciso de um sapato, tal. No sonho ainda. Ele estava lá, aí falou assim: vou arrumar meu guarda-roupa. Quando ele abriu o guarda-roupa, estava um caos, nada dobrado, tudo jogado. Você já deve estar imaginando a cena lá da sua casa, mas vamos pular esse fato, volta aqui para o sonho. Está no sonho, abriu o guarda-roupa, uma bagunça, roupa, tudo jogado, as coisas. Ele começou a tirar as coisas, isso é sonho, tirar a roupa, tirar as coisas do guarda-roupa, dobrar, ajeitar. Lá embaixo, lá no fundo, dentro do guarda-roupa, tinha uma caixa de sapato novinho, que nunca foi usado, que ele comprou, que esqueceu que comprou. E aí ele virou para mim e falou assim: pastor, qual que é a interpretação do sonho?
Diz assim: vamos orar agora, Deus vai falar aqui agora. Efésios 1:3 diz que você já foi abençoado. Organize a sua vida. Organize a sua vida. Deus vai fazer prosperar o seu caminho. Organiza a sua vida. Quatro. O último já? Uau, estou bem, vamos lá. Último. Entregue o que você tem para Ele. Fala para alguém aí, entregue o que você tem. Vão ver o que vocês têm. Na hora eles falaram assim: nada. Mas aí tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Tudo isso que eu estou pregando hoje aqui num domingo, todo esse tempo que eu estou falando tem a ver com um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Tudo que eu falei aqui, hoje pela manhã pessoas foram tocadas aqui, pregadores já contaram isso em lugares lotados, pessoas foram salvas, curadas, libertas, tudo porque um menino entregou 5 pães e 2 peixes. Você entende que hoje Deus vai abençoar você porque um menino entregou 5 pães e 2 peixes? Que esse milagre não começou hoje, começou faz muito tempo atrás. Tudo para hoje chegar aqui e tocar você, liberar um milagre sobre a sua vida. Eu vou contar essa história para você porque ela é linda demais. E aí eu termino com essa história. Entregue para Ele o que você tem. Entrega. 1 Reis 17, 8 a 13. Então veio a ele a palavra do Senhor. Olha aqui para cá, só um minuto. Quando veio a palavra do Senhor, porque Ele quer ensinar algo. Ele quer te ensinar algo. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que ordenei uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, Deus está fazendo um milagre aqui, percebe? Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze aqui para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Elias, o profeta aqui, ele está vivendo ele está sendo sustentado por aves, por corvos. Os corvos vinham de manhã e de noite e traziam carne para ele comer. Ele estava num lugar que tinha um rio, então ele bebia água do rio e esperava os corvos virem e trazer o alimento para ele. O rio secou, o rio acabou toda a água do rio. E aí Deus falou para ele: eu já providenciei tudo, vai até tal lugar e eu ordenei uma viúva, ela vai sustentar você. Em toda a Bíblia, viúva revela necessidade. Não há na Bíblia viúva rica, próspera. Não. Tanto que viúva é ministério da igreja.
há uma orientação muito clara para a igreja. Se a viúva tem filhos, é obrigação do filho sustentar. Mas se ela não tem filhos, é da igreja sustentar, é ministério da igreja. E o profeta está ali, ouve essa palavra e fala assim: como assim uma viúva? E ele vai. Agora olha só, uma coisa é a mulher não ter como sustentar ele, a outra coisa é ela não ter nem para ela. E foi isso que ele viu lá. E ele chega lá e ele olha aquilo e ele fala assim: a senhora pode trazer água? Olhe para cá. Mas ele percebe, tem alguma coisa aqui. Deus vai fazer algo aqui hoje. Alguma coisa ele vai fazer. Quando ela vem, ele fala para ela assim: bom, já foi liberada uma palavra na região celestial. Ele já falou que ela vai me sustentar. Então algo vai acontecer aqui. Quem pode dizer amém? Faz o seguinte, já que a senhora vai buscar água, traz um bolo também. Aí ela revela, aí ela fala: eu não tenho. Aliás, deixa eu te falar, hoje aqui seria o último dia nosso. Aí ele entendeu: uau, ele me mandou aqui exatamente hoje, no último dia dela. E ela falou: hoje é o último dia. Eu já falei com meu filho, nós vamos fazer aqui algo aqui, nós vamos comer e vamos morrer, porque nós não temos mais nada. Aí ele percebeu. Quando ele percebeu, ele falou para ela: tá certo, mas então faz o seguinte, traz o que você tem aqui fora, porque eu vou te dizer algo, a farinha não vai acabar e o azeite nunca vai te faltar. Às vezes, irmãos, não é aquela condição 100%. Às vezes, sei lá, está quase 10%, 20% de condição. Traz para ele e deixa ele fazer milagres. Crê nisso?